Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Sinta-se abraçado por Jesus nessa noite, amém? Você veio abraçar Ele nessa noite? Você deseja esse abraço nessa noite? Então, sinta-se abraçado por Ele nessa noite. Porque se é o desejo seu, tenha certeza, muito mais do Senhor em te conceder esse abraço nessa noite. E o tremendo do nosso Jesus, que quando Ele nos abraça, toda a tristeza vai embora. Os problemas se tornam pequenos e a alegria multiplicada. Amém? É esse Jesus que eu gostaria que tocasse a minha vida e a sua vida nessa noite. Você assim o quer, diga amém. Você assim o quer, diga aleluias. Se você assim o quer, então pega a sua espada, pega a sua Bíblia nesta noite e vamos abri-la, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, poderosa para nos alcançar nessa noite e nos fortalecer. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a toda a família Lúdicos pelo privilégio de estar aqui com vocês nessa noite. Sempre é um privilégio estar na casa do Senhor. Sempre. Nas condições atuais, eu diria que há um privilégio muito multiplicado, ao cubo, eu diria, multiplicado, porque as condições dizem isso para nós. E o mais importante, seja aqui, seja no seu lar, seja onde você estiver, peça para que Ele esteja com você, onde você estiver, porque mais do que nunca, precisamos da presença dEle ao nosso lado. E eu sinto que Ele está aqui nessa noite, a presença dEle é muito grande nesse lugar. Aleluias. Então, deixa Ele falar com você nessa noite. De mim nada tenho, e nem gostaria de ter, vou ser sincero, porque nós não temos nada. Mas o Senhor sempre tem algo bom. E pode ter certeza, se você veio buscar, o prazer é dEle em te conceder. Eu vi na Bíblia de ponta a ponta, e sempre, quando alguém se aproximou de Jesus, ele foi abençoado. Amém? Livro de Juízes, capítulo 6, para a glória do nosso Deus. Você pode abrir aí no verso 15, conforme já está no slide aqui atrás. Juízes 6 e o verso 15, para a glória do nosso Deus. Amém? Todos encontraram aí, diga amém. Se você não tem a palavra, não tem a Bíblia em sua mão, ouça a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Juízes 6, verso 15, para a glória do nosso Deus, vamos ler a palavra do nosso Senhor. Ela diz da seguinte forma, verso 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa do meu pai. Aqui está em outra versão, então eu vou ler conforme a versão que está aqui. Na verdade, o sentido é o mesmo. Vamos ler? Pode ler comigo, porque a palavra de Deus, ela pode ter certeza. Se tem algum remédio que tem contraindicação, a palavra de Deus é um remédio que não tem contraindicação. Leia à vontade. Leia à vontade. Amém? Compreenda ela à vontade. Vai te fazer muito bem. Diz assim: Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante de minha família. Amém? Amém? Erga sua mão ao céu, se preferir erguer a sua Bíblia, conforme você se sentir à vontade. Importante que você adore ao nosso Deus. Repita comigo essa oração de concordância. Senhor nosso Deus, a Ti abrimos nesse momento o nosso coração. Fala conosco, Senhor, pelo poder da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Agora, se você concorda com essa oração, diga amém. Amém. Se você concorda mesmo, amém. Amém. Se você concorda mesmo, amém. Amém. Podeis assentar, e se você desejar adorar o Senhor com suas palmas, com seu glória a Deus, fique à vontade. Essa é a casa do Senhor. Aqui há liberdade para o Espírito de Deus tocar a sua vida. Glória a Deus. Lemos aqui, essas palavras foram de Gideão, que estão
aqui no slide, acabamos de ler. E para nós entendermos um pouquinho o que elas dizem para nós nessa noite, nós vamos voltar um pouquinho historicamente na história de Israel. Se você quer aprender um pouco mais de Deus, saber um pouco mais de Deus, você precisa, se você quiser saber qual é o povo que você tem que saber um pouco mais sobre ele, é Israel. Não é à toa que a palavra de Deus, ela fala de ponta a ponta sobre Israel, porque eles tiveram, têm e terão um chamado do nosso Deus. Agora eu digo, quem tem um chamado de Deus para a sua vida nessa noite também, diga amém. Quem sente que tem um chamado de Deus para a sua vida, diga glória a Deus. Quem sente que o Senhor te chama, talvez você ainda não se decidiu ainda, mas você já sente que o Senhor te chama para ser um servo, um discípulo dEle, para andar com Ele, entender sobre Ele, ouvir a voz dEle, vir após dEle. Talvez você ainda não se decidiu, mas no seu coração você tem esse chamado, e se você sente esse chamado, hoje é o dia de você dizer sim, aleluias, e você que já aceitou esse chamado, anda com Ele, sabe que Deus tem obra na sua vida, mas o medo te impede, a insegurança te impede, a dificuldade às vezes fala mais alto. Essa palavra é para você, essa palavra é para nós, amém? Nessa noite, nós bem sabemos que Israel, ele sofria no Egito, sabemos que ele ficou ali, veio para o Egito e assim, com toda a família de Jacó, ficaram por longo tempo ali, mas sabemos também que após mudar-se o faraó, eles começaram a sofrer. Sabemos que o servo de Deus, Moisés, foi levantado para tirar aquele povo dali, e assim Deus, manifestando sua mão forte e poderosa, com grande força, tirou aquele povo e mostrou que Ele é Deus, acima de qualquer império, acima de qualquer poder, acima de qualquer imperador. Deus tirou o povo de Israel após 400 anos de sofrimento, ali no Egito. Deus mostrou a sua força, e assim tirou aquele povo, levando eles e prometendo a eles uma terra maravilhosa, onde eles pudessem servi-lo e testemunhar do seu nome, pois foi para isso que Deus chamou Israel. E assim saíram de lá, libertos pelo Senhor, atravessaram o Mar Vermelho, o maior milagre, humanamente falando, porque só de imaginar, é tremendo imaginar um mar se abrindo à sua frente, não tem milagre maior. Mas se milagre salvasse o povo de Israel, não teria feito tudo aquilo que eles fizeram. Milagre não salva, meus irmãos. Milagre, ele edifica a sua fé, mas a sua salvação, saiba que está aqui na palavra de Deus. Amém? Aleluia. Se você deseja a salvação, então leia a palavra e não busque somente ver milagres, porque se milagre salvasse o povo de Israel, não teria cometido tudo que eles cometeram depois que passaram pelo aquele Mar Vermelho. Mas continuando, sabemos que após todo aquele período, né, quando eles passaram por 40 anos, né, sabemos que eles iriam ficar em torno de 40 dias no deserto, mas devido a todo o erro que cometeram ali, prolongou-se por 40 anos, e após esses 40 anos, sabemos que eles se firmaram na terra, Deus entregou aquela terra na mão deles através das mãos de Josué, e assim eles se firmaram ali. Eles não tinham reis, mas tinham juízes, homens, e até mesmo Débora, que era uma mulher que também exortava e ensinava o povo sobre a vontade de Deus para as suas vidas. E é nesse período aqui que nós chegamos, no livro de Aos Juízes. Aqui, o povo de Israel, eles tinham falhado contra Deus, indo após outros deuses. Por isso eu digo que milagre não firma a fé. Milagre, ele é algo que testifica que Deus é poderoso acima de todas as coisas. Mas nós, seres humanos, não nos firmamos quando vemos um milagre. Passa-se um tempo e você esquece daquele milagre. Porque viram as pragas do Egito, viram o mar se abrindo à sua frente, viram coluna de fogo à noite que não deixava eles passarem frio e também não tropeçarem à noite. Viram o maná caindo do céu. Qual povo viu isso? Nenhum. É exclusivo. Somente eles. Comida descia do céu, especial para eles, todos os dias. Então, não tem como entender como esse povo realmente fez o que ele fez. E foram atrás de outros deuses. E, devido à falha deles, Deus permitiu os seus inimigos, os midianitas, virem sobre eles. É sobre esse período aqui que nós estamos, onde destaca aqui Gideão. Quem era Gideão? Acabamos de ler aqui. Quem era Gideão?
Gideão era um homem simples como eu e você, um homem trabalhador, um homem agricultor na época. Gideão ele tinha algum militar na família dele? Não, a família dele era de agricultores, trabalhadores. Mas Deus, vendo tudo que estava acontecendo naquela nação, e vencendo-se os 7 anos, ele disse que por 7 anos iria entregar Israel nas mãos dos midianitas. E entregar nas mãos do inimigo não é nada fácil, porque aqui, se você ler o texto por inteiro, voltar na sua Bíblia e ler os capítulos anteriores, você vai ver que o povo midianita era um povo muito mau. Eles vinham para cima de Israel quando a colheita estava pronta. Vamos supor aí, nós trabalhamos ali, lutamos, vimos a semente brotar, a semente crescer, fizemos todo o trabalho e quando aquela planta cresce, seja o milho, seja o trigo, seja o que vem para manter a nossa família, quando está despontando ali para a colheita, vinha aquele povo, com camelos, com seus animais, e a Bíblia diz que vinha em grande multidão, que não se dava para contar, e vinham para destruir. E sem a proteção do Senhor, sem a mão do Senhor para zelar por aquele povo, eles são indefesos. Assim somos eu e você. Sem a mão do Senhor para te defender, você é uma presa fácil, você é um alvo fácil. E assim foi com aquele povo. Quando os midianitas vinham, eles vinham em bandos e eles destruíam tudo. Tudo que eles plantavam, eles destruíam. Então, é fácil de você entender como foi esses 7 anos para o povo de Israel. Como foi triste. Não, olhava nos celeiros, não tinha mantimento. Olhava nas plantações, tudo havia sido destruído. Então, Israel estava passando por um período de muita tristeza. Mas Deus, olhando entre os homens ali, olhou e achou graça em Gideão. E o que ele viu em Gideão? O que Gideão estava fazendo? Você, lendo o texto por completo, você vai entender que Gideão ele estava malhando trigo. Mas ele estava malhando trigo aonde? Estava malhando trigo no lagar. Quem sabe o que se faz no lagar? No lagar você não debulha trigo. Quem sabe o que você faz no lagar? Você faz o quê? Você amassa as uvas para que ali seja feito o suco da uva, né, o vinho. Eles faziam no lagar. E ele estava malhando o trigo no lugar totalmente inadequado para fazer aquilo. Por quê? Porque se os midianitas imaginassem que ele estivesse fazendo isso, eles iriam lá, e pode ter certeza, iam saquear tudo que ele tivesse ali. Ele estava defendendo a sua família, corajosamente, mas na verdade com muito medo, porque sabia que se o inimigo chegasse ali, ele perderia tudo e talvez até sofreria mais algumas penalidades ainda, ou até mesmo poderia ser morto, nós sabemos. E ele estava ali, trabalhando naquele lugar totalmente inadequado para se fazer o que ele estava fazendo, porque era um lugar quente. Então, trabalhando, e o Senhor enviou o teu anjo ali. Se você que gosta de estudar a palavra, eu sei que tem muitos aqui que gostam, estão aqui. Quando fala anjo do Senhor com letra maiúscula, você subentende que é o próprio Cristo ali. É a presença do próprio Cristo ali, falando com Gideão naquele momento. E ele falou com Gideão. E a saudação dele é que mais me surpreende. Ela foi totalmente surpreendente para Gideão. Ele chegou, né, o anjo do Senhor chegou e disse para ele: varão valoroso, varão corajoso. Olha a palavra que ele usou para quem estava morrendo de medo do inimigo chegar ali e realmente surpreendê-lo naquele momento ali onde ele estava trabalhando para defender a sua família. E chegou assim e disse: você vai livrar Israel dos midianitas. E aí sim, nós voltamos para o texto que nós acabamos de ler ali. Qual foi a resposta de Gideão? Deus, ele chegou para Gideão e falou com palavras, chamou ele de homem corajoso, chamou ele de varão valoroso. Porque Deus, quando ele chega para você e chega para mim, ele vê você por inteiro. Ele vê o potencial que está dentro de você. Porque você é a essência do Senhor, você tem a essência de Deus dentro de você. E quando Deus fala de você, Ele já fala enxergando
você fazendo grandes coisas para Ele. E quando Deus falou com Gideão, falou ele de homem corajoso, o Gideão mesmo não crendo, ele já viu Gideão fazendo tudo aquilo que ele iria fazer para o Senhor, porque Deus, ele vê lá na frente, e Ele olha para mim e para você nessa noite também. Se você crê que você tem um chamado hoje, é o dia dele te dar graça, para que esse chamado venha crescer a partir de hoje, na sua vida, na minha e na sua vida, e nós possamos, aleluias, pelos olhos da fé, como o próprio Deus olha e vê, você já fazendo para Ele aquilo que é o desejo dEle, aquilo pelo qual Ele te criou, já fazendo para Ele, com louvor, com vontade, com gosto, para o Senhor. Assim ele olhou para Gideão, e Gideão, a resposta dele foi aquela tímida resposta que nós vemos ali: mas Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. Olha o que ele falou: minha família, meu clã é o mais fraco, eu sou o menos importante. E se você continuar lendo aqui, você lê algumas versões, diz: a minha família é a mais pobre em Israel. Então, na verdade, Gideão, ele não tinha a mesma visão que Deus estava tendo dele ali. Amados, aqui nessa história nós vemos duas guerras aqui. Nós vemos duas guerras que Gideão ia ter que travar. A guerra externa, que seria pelejar. Mas tem a guerra principal, que eu e você temos que travar primeiro, para fazer o que o Senhor quer na nossa vida, para tomar a decisão de servir a Deus. Essa guerra, ela não é externa, ela não é com espada, ela não é com a força, ela é uma guerra interna que você tem que vencer, que eu tenho que vencer para fazer. E é sobre essa guerra que eu gostaria que o Senhor falasse comigo e com você um pouquinho nessa noite. Essa guerra interna que está dentro de mim e está dentro de você também. Porque Gideão, quando Deus falou com ele, falando que ele era um homem corajoso, ele disse: não, Senhor, eu não sou um homem corajoso. No fundo, eu sou um homem medroso, eu tenho medo. No fundo, eu sou o mais fraco da minha família. No fundo, a minha família é a mais pobre. Então ele falou tudo aquilo que ele achava dele mesmo. E o que você acha de você mesmo? O Senhor pergunta para você. Quando você olha no seu espelho, quem que você vê lá? Quem que você olha e vê lá? Você vê o homem e a mulher que Deus criou, forte, com a essência de Deus, com o poder que Deus colocou sobre você, com o chamado. Você enxerga um homem ou uma mulher que tem chamado de Deus e tem o desejo de fazer a vontade de Deus e sabe que com o Senhor na sua vida vai fazer, ou você olha e fala como Gideão: eu sou pobre, eu não consigo fazer, Senhor, eu sou pobre, Senhor, eu não consigo fazer, porque eu não tenho curso superior, eu não sei nem ler direito, Senhor, eu não consigo, porque a minha família é humilhada, a minha família, olha, eu vim de um lar super humilde, Senhor, como o Senhor vai me mandar em determinados lugares? É assim que muitas vezes nós respondemos, é assim que nós enxergamos nós mesmos. E essa batalha espiritual, na verdade, essa guerra interna que Gideão teve que vencer. E quando Deus falou com ele essas palavras, na verdade, Deus estava querendo fazer com que Gideão enxergasse que ele tinha a essência de Deus dentro dele e que não seria com as forças dele, mas seria com a força e o poder de Deus que ele iria fazer o que ele estava chamando ele para fazer, que esse chamado era da parte dele. Aleluias. E hoje o Senhor também te chama. Se você ainda não aceitou a Cristo, não tomou essa decisão hoje, o chamado é para você. E Deus também fala com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje é dia de decisão. Os tempos estão se passando. E para quem está em espírito, está percebendo os tempos que nós estamos vivendo. E o Senhor quer esse chamado urgente para a sua vida. Você sente no seu coração arder a palavra de Deus, sente o desejo de fazer para o Senhor. E o Senhor quer nessa noite que você vença essa batalha interna, assim como Gideão teve que vencer o medo também. E assim fazer para o Senhor aquilo que era o chamado para a vida dele, para a sua vida. Aleluias. Quem quer isso para a sua vida também nessa noite, pode dar glória a Deus, pode bater suas palmas, bem alegres para o nosso Deus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amados, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me trouxe ao meu coração um testemunho de um jovem. Esse jovem, ele
Ele apenas conseguiu estudar um período da sua vida. Ele não conseguiu nem fazer muitas coisas, porque os seus pais tiveram ele era o último filho. Parecido com o Gideão um pouco. E é uma história real, verídica, aconteceu de verdade e é um testemunho. Esse jovem era o mais novinho e ele ficou incumbido de cuidar dos seus pais, porque os seus irmãos todos fizeram carreira e foram viajar, né, morar em outros países, viajavam muito, tinham uma vida corrida, e os seus pais bem idosos ficou a cargo dele, cuidar dos seus pais. E ele assim o fez. Ele tomou para si aquele chamado, que um dia ele ouviu da parte de um servo de Deus, que ele teria cuidado, que ficaria incumbido de cuidar dos seus pais, até que eles partissem. E ele não teve como construir carreira, ele ficou praticamente dentro da sua casa, estudando até mesmo nas horas vagas, dentro da sua casa e fazendo tudo o que deu para ele fazer, mas não constituiu família, não conseguiu um emprego, como a maioria dos jovens muitas vezes chegam a uma certa idade e deseja, e ele ficou ali cuidando daqueles pais. E assim, com muito carinho, com muito cuidado, seus pais muito idosos, e ele era o mais novinho, cuidando ali com o maior cuidado, o maior carinho dos pais, servindo a Deus, levando eles para a igreja, servindo a Deus, levando eles no médico, fazendo tudo o que tinha para fazer. E muitos anos dessa forma. E chegou, é óbvio, como para todos nós esse dia vai chegar, o tempo em que seus pais iriam partir, e partiu-se primeiro, não me lembro se foi o pai dele ou a mãe dele que partiu primeiro, e logo na sequência também, o outro também, né, o pai ou a mãe também já partiu também, demorou-se muitos anos, e ele cuidando dos pais ali, com o maior carinho que um filho poderia dar, e terminando esse período, né, ele cumprindo todo, né, o seu propósito de servir aos pais com carinho, que foi o que ele fez. Deus havia prometido para ele que iria cuidar dele se ele cuidasse dos pais dele, que Deus iria cuidar da carreira e de tudo para ele se ele cuidasse dos pais dele. E uma certa noite, Deus mostrou para ele um endereço, Deus mostrou para ele um horário e Deus mostrou para ele um local. E ele nesse lugar ele fazia uma entrevista para emprego. E Deus mostrou para ele claramente o lugar que ele deveria ir. E naquele dia estava sendo feito uma seleção para ser um executivo de uma grande multinacional. Imagina a responsabilidade de ser um executivo de uma grande multinacional. Teria que ter bagagem, perfeito? Sim ou não? Para você dirigir um pequeno negócio, você já tem que ter uma certa habilidade para aquilo, tem que conhecer sobre aquilo, tem que saber como você vai executar para que você não entre no vermelho e de repente acabe quebrando e perdendo tudo que você investiu. Para você tocar um pequeno negócio, você já tem que ter essa visão. Imagine você ser um executivo, onde envolve várias filiais, envolve toda uma dinâmica, e esse jovem, no sonho, Deus falava com ele. E ele acordou, o sonho foi muito real, e ele soube que aquilo era uma revelação da parte de Deus. E como Deus tinha prometido para ele, que ele iria cuidar dele quando seus pais partissem, e Deus falou profundamente no sonho, você vai nesse horário, nesse tal lugar. E o jovem, com muito medo, é óbvio, qualquer um de nós teria, numa situação dessa, foi até o local, procurou a rua, procurou o número, chegou no horário, aí ele chegou, já tinham terminado as entrevistas, todos que tinham já entregado seus currículos, ele chegou e falou, eu preciso falar com a pessoa responsável pelas entrevistas aqui. Mas você deixou o currículo? Não, eu não deixei, mas eu preciso falar com a pessoa. E da mesma maneira como Deus mostrou no sonho para ele falar, ele chegou e falou. Deus mostrou no sonho para ele chegar e falar, eu vou ser o novo executivo da empresa de vocês aqui. Ele chegou, e é lógico, morrendo de medo, mas ele foi, e chegou lá, estava um casal, né, entrevistando, né, os dois estavam ali, já fazendo a seleção dos currículos que tinham sido entregues, as entrevistas que tinham sido feitas, né, os candidatos que tinham ido melhor, que tinham perfil e etc. E ele chegou assim na sala, bateu na porta, pediu licença, e eles falaram, pois não, quem é você? Ele falou,
ele falou, eu sou o fulano de tal e eu vou ser o novo executivo da empresa de vocês. E aquele casal, fecha a porta, por favor, pode entrar. Aí ele falou assim, o casal que estava fazendo esse trabalho falou assim, Deus mostrou que você viria aqui hoje para nós. E embora eu não conheça você, nós vamos conhecer você agora, mas Deus mostrou para nós que você seria o nosso novo executivo. Realmente. Glória a Deus. E esse homem é um testemunho verídico. Ele nunca tinha viajado tanto na vida dele, como depois disso ele viajou. Ele se tornou um dos maiores executivos daquela empresa e um dos mais bem-sucedidos, porque ele cumpriu com o chamado dele, cumpriu com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus o honrou e Deus cumpriu com a sua palavra, porque Deus, ele cumpre com a sua palavra. Se Deus te prometer e for ele realmente, não for do homem, mas for do Senhor, pode ter certeza, ele cumpre na sua vida, ele cumpre na minha vida. Aleluias. E eu senti de falar esse testemunho aqui nessa noite, porque quando Deus tem um propósito, ele tem um chamado, ele faz além. É incrível você ouvir algo assim, porque na verdade, incrível é o que Deus tem para mim e para você, mas você e eu muitas vezes não enxergamos. Mas o Senhor, quando ele está no seu chamado e quando você aceita, ele faz isso e muito mais. Você crê que o Senhor é poderoso para fazer isso? Você crê que ele tem um chamado para a sua vida? Você crê mesmo? Então dê o seu melhor aleluia para ele, dê o seu melhor glória a Deus para ele. Aleluias. Dê a sua melhor salva de palmas para ele. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, tem 3 perguntas que eu queria fazer para você, que você não precisa falar em voz alta, mas responda para você mesmo. O que tem te incomodado muitas vezes ao seu redor? O que tem te entristecido muitas vezes ao seu redor que você gostaria de mudar? Que você vê, às vezes dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro do seu país, que tem te incomodado e você tem visto e tem muitas vezes te chateado. O que faz com que você se desperte? Isso é um sinal do chamado de Deus para você. Isso é um sinal de Deus, seja dentro da igreja, da casa do Senhor. Você vê algo dentro do ministério que você gostaria muito de ver melhor, que você gostaria de ver progredir, e que você vê que às vezes não tem o devido cuidado, o devido zelo que você gostaria que tivesse. Essa é uma pista do que Deus tem de chamado para você. Ore sobre isso, fale com Deus sobre isso, abra o seu coração sobre isso e deixe que Ele venha te conduzir, porque quando Deus te conduz é como Gideão. Você já ouviu a história de Gideão, o final dela? É maravilhosa, porque você venceu um exército. Quem já leu a história de Gideão por completo? Ele queria sair com 33 mil. Deus falou para ele que era muito. Falou, quem tiver medo aí, quem tiver com medo, pode mandar embora. Fala, vai embora, pode voltar para sua casa. Eu não quero que Israel olhe e fale, não, venceram porque foram com um batalhão de 33 mil. Foi pelo nosso braço que a gente venceu. Não é muita gente. Quem tiver com medo aí, fala, vai para casa. Tá? Até usar o jargão, fique em casa, né? Não precisa sair. E aí depois ficaram 10 mil. Nessa primeira leva já foi 23 mil, ficou 10. Aí Deus ainda falou para ele, é muita gente ainda. Vão falar que foi o braço de vocês que venceu essa guerra, essa batalha. Não, manda eles ir tomar água lá. Vai lá, manda eles no lago lá, vão tomar água. Aquele que ele pegar a água e trazer até a sua boca e estiver olhando ao seu redor, esse você separa para mim. E aqueles que entrarem da água lá, tomar água lá dentro praticamente entrarem da água, mergulhar lá para tomar água, esses aí também você pode pedir para voltar para suas casas. E nós sabemos, né, se você ler a história por completo, que sobrou 300 homens. E tanto que se você procurar hoje, né, Israel, ele foi, né, ele é, e vamos dizer a verdade, ele vai ser
vai continuar sendo testemunha do Senhor em cima dessa terra. Nós bem sabemos, isso é bíblico. Foi, é e vai ser. Ele foi perseguido, é perseguido e vai ser perseguido ainda. Nós sabemos. E eles, ali, aqueles 300, né, eles são símbolo para Israel hoje. Se você procurar saber, o povo de Israel, ele é povo guerreiro. Até as mulheres têm que servir no exército, se você não sabe, por 2 anos. Os homens, 3, é obrigatório. Só não serve se você tiver o chamado para ser um líder, né, um líder do judaísmo, que no caso seria um rabino. Senão você vai, todo mundo sabe atirar lá, viu? Todo mundo. Todo tipo de arma eles sabem atirar. Se estourar uma guerra lá, as mulheres todas sabem pegar em armas, em atirar, todas. Os homens também. É um povo guerreiro. E quem eles se baseiam, não preciso falar. Tem várias histórias na Bíblia que falam sobre guerra. Eles são um povo guerreiro. O povo de Israel se baseia na história de Gideão, porque mostrou que Deus, na verdade, venceu essa batalha. Assim como outras nós podemos ler na palavra de Deus, que Deus venceu outras batalhas, mas essa é a mais inspiradora deles, que Gideão venceu uma batalha que seria impossível de vencer sem as mãos do Senhor. Nós bem sabemos. Então, amados, Deus, ele tem algo a fazer na sua e na minha vida, mas temos que vencer a nossa batalha interna, temos que vencer o nosso medo, temos que entregar o nosso medo nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para nos direcionar e para fazermos vencer, porque a maior guerra que nós temos, vamos ser sinceros, não é contra o diabo, porque ele já é vencido. A Bíblia fala que se você resistir a ele, ele vai fugir de você. Ele vai tentar você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai tentar. Ele é teimoso. Só que se ele viu que você, no nome de Jesus, resiste a ele e usa a palavra dele como a sua ferramenta de guerra, como a sua espada de guerra, ele não vai resistir. Ele tem que ir embora. Ele já é um ser vencido. Embora ele tenha força, mas ele já é vencido pelo nosso Deus, através de Cristo Jesus. Mas ele não é o seu pior inimigo. O pior inimigo seu também não é o pecado, porque o pecado foi vencido lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço, um alto preço. Não é o pecado, não é o mundo, porque a partir do momento que você tem o Espírito de Deus, esse Espírito vence o mundo. O Espírito de Deus estando na sua vida, ele vence o mundo. Jesus venceu o mundo e nós vamos vencer através do Espírito Santo. Não são nenhum desses inimigos. O maior inimigo que você tem, que eu tenho, sou eu mesmo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Porque quando você deseja algo que não está nos planos de Deus, que não agrada a Deus, que desagrada o coração de Deus e o Espírito de Deus, e você se deixa ser puxado por isso, ser dominado por isso, aí sim você encontrou o pior inimigo para te derrotar. É o seu eu, é você mesmo. E Gideão teve que vencer ele mesmo, né? A primeira batalha dele não foi lutar com mais de 180 mil homens, que é estimado mais ou menos isso, aquele exército que vinha contra ele. Não era lutar com milhares de homens, porque Deus estava com eles. Mas, na verdade, foi ele vencer e olhar e falar, eu não dou conta, eu sou pobre, eu não sei, eu nem sei pegar uma espada direito, porque ele não sabia mesmo, ele não era guerreiro. Ele poderia ter escolhido alguém da linhagem de Josué, não poderia? Josué liderou exército, venceu inimigos na espada, mas não, Deus escolheu alguém que não era. Assim como escolheu esse jovem do testemunho, que não era um executivo, para ser. Deus escolhe você. Talvez você fale, eu não sou, mas Deus fala para você que se você aceitar o chamado, você já é. Ele já te vê fazendo. Ele já te vê pregando, ele já te vê evangelizando, ele já te vê fazendo a obra de Deus, ele já te vê fazendo lives para a glória de Deus, ele já te vê cantando para a glória de Deus, ele já te vê você trabalhando para o Senhor, fazendo coisas maravilhosas para o reino de Deus, nesses últimos dias, nesses últimos tempos. O Senhor já vê você fazendo, porque Ele já fala como se você já estivesse fazendo, porque Ele sabe quem você é, e Ele sabe o dom que Ele colocou dentro de você e de mim. Amém? Para nós encerrarmos, pois o nosso tempo é curto, eu quero que você reflita sobre isso. Saiba que sempre vão ter 3 opiniões sobre você. A primeira é o que os outros acham de você. Guarde isso.
E, na minha opinião, é a que menos importa. Mas, nós, vamos ser sinceros, é a que mais a gente tem se importado. Os outros olham para você, você não tem capacidade não, você não fez nem o colegial, meu irmão. Você não fez. Tem gente que tem essa capacidade de falar desse jeito. Talvez alguns até já ouviram, né? Você já te chamaram de nomes que talvez, quando você era criança, te colocou para baixo, e talvez isso até hoje ainda tenha feito efeito na sua vida. Amados, a opinião dos outros, essa é a primeira, que infelizmente a gente tem dado lugar, tem dado mais ouvido. A opinião dos outros, essa é uma das opiniões. Sempre vai ter 3 opiniões sobre você. Essa é a primeira, e é uma das que sente mais ouvido, a opinião dos outros. A segunda é o que está aqui no texto, que nós acabamos de ler. É a que você mesmo acha de você. Agora, o mais duro não é quando os outros não acreditam em você. O mais duro é quando você não acredita em você. Essa é a pior. E é essa batalha que Deus quer que você vença e que eu vença primeiro, para fazer a vontade dele. Vença o seu próprio eu, os pensamentos negativos sobre você mesmo. Existem 3 opiniões, a que os outros acham, a que você acha, e a terceira, que é a que mais importa, que normalmente é a que menos a gente tem dado ouvido. É o que Deus, ele não acha sobre você. É o que ele sabe sobre você. Amém? Amém? E ele sabe, porque foi ele que te fez assim. Quem já viu irmãos gêmeos aí sabe o que eu estou dizendo. Aí você olha, até o fio do cabelo é igual, até o espetado do cabelo é igual. A cor do olho, tudo, o sorriso é igual. Tem uns que até a voz é igual. Mas se um abre a boca, o outro abre a boca, você já sabia se é o fulano ou se é o Beltrano. Por quê? Porque Deus fez único a cada um. Quem tem família grande aí, antigamente tinha-se 10 filhos, tinha-se 8 filhos, 12 filhos, né? E até tem esse ditado que até os dedos das mãos são diferentes, e é verdade. A criação é a mesma, mas cada um tem uma personalidade diferente. Por quê? Deus te fez assim, Deus te deu essa personalidade que você tem. Use ela para a glória de Deus. Use ela para a glória de Deus. Não ouça a opinião do que os outros acham. E se a sua opinião sobre você mesmo não tem sido das melhores, mude ela para hoje, a partir de hoje, em o nome de Jesus. Porque o que Deus tem para você, aleluias, é grandioso. Mas você precisa confiar no que Deus quer de você, no que Deus fez em você. Você assim o crê, diga amém. Aleluias. Qual a opinião que você vai dar mais ouvido? É a dos outros? Sim ou não? Acho que não, né? É a sua mesmo? Se ela for boa, você pode até considerar ela. Mas a terceira, a opinião do Senhor sobre você, que ela prevaleça. Porque a opinião dele não é uma simples opinião. É o que você é e foi para o que você foi criado. Aceite o chamado de Jesus para a sua vida nessa noite. Aleluias. Aceite seguir a Ele nessa noite. Se você ainda não tomou essa decisão, agora é o momento. Se você deseja isso para a sua vida, se você ainda não aceitou, venha até a frente, estaremos orando por você. E comece a sua caminhada com Cristo Jesus. Aproveite enquanto ainda é tempo. As portas da graça estão abertas. Mas se você não está observando os tempos, eu vou ajudar você a enxergar algumas coisas. No nosso rosto está dando um sinal. Daqui a pouco eu vou ter que colocar o mesmo sinal que você está usando aí. Esse sinal é que nós estamos caminhando para uma época que ela não é cristã. É uma época em que ela é anticristã. Tudo está preparado, amados. Abra os seus olhos. Esse sinal que está no seu rosto, que daqui a pouco eu vou ter que colocar ele também. Ele não está aí por um acaso, tá? Ele está marcando um tempo. Ele está marcando um tempo. E esse tempo é o fim dos tempos. Aceite a Jesus. A porta está aberta ainda, mas ela vai se fechar. Não vai demorar muito. Então, venha para Jesus. Venha para Cristo. Você tem esse chamado, você sente queimar no seu coração esse chamado, venha até aqui à frente, estaremos orando. A igreja estará orando por você. Aleluia. Se você deseja aceitar, andar com esse Jesus, seguir esse Cristo e mudar de opinião a respeito de você mesmo nessa noite, venha até aqui à frente, estaremos orando por você, porque eu sei que o chamado do Senhor, na minha e na sua vida, é o que mais tem valor.
Tem alguém que quer aceitar esse chamado nessa noite? Vem até aqui à frente, estaremos orando por você. Amém? E você que já está nos caminhos do Senhor, mas está acovardado por tantas situações, os sinais estão aí, amados. Despertemos-nos para o Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Se você já busca, dobre, triplique o seu tempo com Deus, porque é tempo de se achegar ao Senhor. Muitos precisarão ouvir uma palavra que vem da sua boca, porque o que Deus tem para fazer através de você, eu não posso fazer. O que Deus tem através de mim, você também não vai poder fazer, porque cada um tem o seu chamado. Cumpra o seu chamado. Deus tem te chamado para ser testemunho dentro da sua casa, dentro dos seus familiares, lá no seu trabalho, junto aos colegas de faculdade, de classe. Deus tem um chamado para cada um. Aceite esse chamado hoje e desperte, aceite. Gideão aceitou e ele foi vitorioso. E até hoje ele é lembrado aqui. Até hoje, passaram-se anos e anos e ele é lembrado. Amém? Então, receba o chamado do Senhor nessa noite. Amém? E assim eu encerro a minha participação dizendo para você que o maior chamado que Deus tem para a sua vida, ele é lá na eternidade. Porque Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, criou para ser eterno. E Deus quer você com Ele para todo sempre. Então o chamado principal que Deus quer para você é que na eternidade você possa estar junto com Ele. Amém? Amém? Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluias. Então se você recebe, então, que o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia seja para o nosso Deus. Amém? Sua melhor salva de palmas seja para o nosso Deus. Amém? Estarei retornando a palavra para nossos queridos irmãos Ismael, que estará encerrando. E Deus abençoe a todos. Que o Senhor continue falando em cada coração. Que o Senhor abençoe e guarde a sua vida. Que o Senhor te dê esperança cada dia em Cristo. Saiba que Ele está do seu lado. Ele disse que estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? A palavra está com o nosso irmão Ismael. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Põe-se em pé, por gentileza. Nós vamos fazer a oração da fé. Eu gostaria de pedir, por favor, para os irmãos que ocuparam a sua cadeira, que a vire, só para nós identificarmos para a limpeza, por favor. Isso. Virem ela, só deixa só para marcar, só para marcá-la, tá bem? Muito obrigado. Deus o abençoe. Glórias a Deus. Nós vamos fazer a oração da fé. E o Senhor te chamou para isso, meus irmãos. Te chamou para a guerra. Amém? Se você é o mais pequeno da sua casa, ou se você é o mais pequeno da cidade de Campinas, é você mesmo que o Senhor chamou. Para conquistar, para fazer o nome do Senhor ser honrado. Amém? O salmista diz que nós devemos agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor. E Ele cumprirá. Ele irá trazer satisfação ao desejo do teu coração. Agora você me pergunta, como é que eu faço para agradar a Deus? O primeiro passo, é ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é ter fé. E não é pedir para Deus sinal. Porque os sinais não é para nós que cremos. Os sinais é para os incrédulos. Aquilo que diz em Hebreus 11, no versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não se vê. Então os sinais não é para nós que cremos. O sinal é para as pessoas que não crêem. Que agradar ao Senhor, para que Ele satisfaça o desejo do teu coração, tenha fé. E Ele trará o cumprimento do desejo do seu coração. Amém? Vamos orar então? Em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos em Tua presença essa noite. Encerramos, ó Pai, entregamos a Ti o nosso culto. Pai, que o Senhor venha levar o seu povo em paz, na Tua santa paz, na Tua santa segurança, na Tua santa graça, cobrindo a cada um com o Teu sangue, Senhor, a cada um presente aqui, visitando o lar de cada um, a família de cada um, os entes queridos, de perto, de longe, os amigos, conhecidos, afilhados, meu Deus. Visite a cada um nesse instante. Esses que precisam, meu Pai amado, ser, meu Pai amado, animado por Ti. Anima, meu Deus, aqueles que estão desanimados. Aqueles, meu Pai amado, que não encontram esperança em si mesmo, Senhor, meu Deus, que não há fé em si mesmo, que o Senhor venha fortalecer-lhe o coração, trazendo fé ao coração, para que ele possa se levantar como Gideão, Senhor, e guerrear pelo Senhor, e conquistar, e fazer o seu nome ser louvado e exaltado, mesmo sendo ele o menor da casa dele, mesmo sendo ele o menor da cidade dele e dela. O Senhor é quem levanta, o Senhor é quem chama, o Senhor é quem capacita, o Senhor
Senhor é quem faz os nossos pés andar em lugares altos, em no nome do Senhor Jesus. Essa é a oração da fé. Perdoai os nossos pecados, curai os enfermos, Senhor, e levai a cada um na tua santa paz e segurança. Em no nome de Jesus nós oramos. Todos digam amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as suas consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Digamos todos amém. Despedimos com a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, ali está a bênção apostólica no final do livro de Efésios, que diz que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam o nosso Senhor Jesus. Quem ama o Senhor Jesus? Então a graça do Senhor está sobre você. Meus irmãos, vão em paz, que o Senhor vos abençoe e tenham uma excelente semana. Em nome de Jesus.